Finalmente, depois de uma eternidade esperando, tipo, cara, quase 3 anos, né? A segunda temporada de Wandinha chegou na Netflix. E sério, a gente precisa conversar sobre isso. Porque olha, tá ficando meio absurdo esse tempo de uma temporada pra outra. É tipo, toma aqui 4 episódios e agora espera mais um tempão. Mas enfim, vamos focar no que interessa, né? E já adiando, essa primeira metade da temporada veio com tudo. A gente teve ação, mistério, drama, teorias malucas e, claro, aquela energia gótica e intensa que só a Wandinha sabe entregar. Nessa leva de episódios, vimos a personagem se dividindo entre o instinto sombrio e a vontade de proteger quem ela ama. Principalmente a Enid, que parece estar correndo um risco real de vida. Então se ajeita aí, pega um café ou uma poção mágica se preferir, porque a gente vai mergulhar nessa temporada e destrinchar tudo o que aconteceu até aqui. Mas ó, já vou avisando, hein, esse vídeo tá cheio de spoilers, então assiste por sua conta e risco, beleza? Tá, mas quem que tá por trás desses ataques? Esses corvos são só a ponta do iceberg. Uma das maiores dúvidas da galera é que desde o primeiro episódio dessa temporada, quem que tá por trás desses ataques? Porque a gente viu que tem uma figura misteriosa perseguindo a Wandinha, causando mortes sinistras e esses tais corvos. Essas criaturas meio sombrias estão no meio de tudo isso. E teve um momento ali que parecia que a culpada podia ser a Dra. Fernborn, ou até a nova professora de música, a Senhorita Capri. Mas não, verdadeiramente por trás dessa bagunça toda era ninguém menos que a Judy, aquela assistente filha do antigo professor de ciências da Nevermore. E o mais doido é que ela parece bem de boa no começo da temporada como recepcionista, lá em Willow Hill, e ela tá toda tranquilinha fingindo que tá ali só pra marcar o horário. Enquanto nos bastidores ela tava comandando um projeto secreto chamado Lois, que são os experimentos secretos e habilidades sobre-humanas. A parada é que o pai da Judy era uma pessoa normal sem poderes, mas ele passou por um tipo de reprogramação pra tentar ganhar habilidades, o que fez a Judy também herdar isso de alguma forma. Graças aos treinamentos pesadíssimos do pai, ela se tornando alguém que consegue controlar os pássaros com a mente. Sim, tipo uma versão sombria da Tempestade dos X-Men, mas com corvas em vez de trovões. E o pai dela era tão obcecado por isso que até conseguiu um aviário pra ela aprender a dominar esses bichos. Só que o buraco é bem mais embaixo, né? A Judy queria repetir o processo com outras pessoas, ou seja, ela começou a capturar e fazer esses experimentos com pessoas tentando dar poderes pra elas também. Tipo uns X-Men laboratório do mal. Tá, mas por que o ex-xerife Galpin e o Bradbury foram mortos? Lembra lá do xerife Galpin e do investigador Bradbury? Pois é, eles estavam começando a se aproximar demais da verdade sobre os experimentos que estavam rolando embaixo de Willow Hill. Eles estavam quase revelando tudo, que aquelas pessoas consideradas mortas, na verdade tinham sido sequestradas para esses testes. E é por isso que essa vilã soltou os corvos assassinos neles, né? Ela precisava silenciar qualquer um que ameaçasse o plano dela. O Galpin, inclusive, estava muito preocupado com o próprio filho Tyler ser envolvido nesse esquema. Então ele queria desmascarar tudo antes que fosse tarde. Mas infelizmente ele pagou o preço, né? Tá, mas por que a Wandinha tava na mira? Isso porque ela também tava chegando perto da verdade. Isso mesmo, a Wandinha, e por isso que ela também virou o alvo. Só que você não mexe com a Wandinha, né? Com os excluídos que estavam presos finalmente libertados, o sistema de segurança foi desligado e isso abriu espaço pra Judy subir do mapa por enquanto. Mas pode anotar aí, porque essa história tá longe de terminar. Se ela já queria pegar a Wandinha antes, agora com esse plano dela exposto, a treta só vai escalar. Agora vamos falar da coisa mais tensa nessa temporada, a visão da morte da Enid. A Wandinha teve essa premonição e desde então ficou obcecada em descobrir o que tava por trás disso. Mas o negócio é meio complicado, né? Porque se a Wandinha não fosse atrás, talvez a Enid morresse sem que ela entendesse o motivo. Mas ao cavar mais fundo, a Wandinha acabou provocando uma sequência de eventos bem desastrosa. Foi por conta da investigação da Wandinha que o Tyler foi tirado do descanso onde estava preso, né? Foi por isso que a Judy teve seu plano ameaçado e ficou ainda mais perigosa. E tudo isso pode acabar culminando na morte da Enid. Ou seja, aquela frase que ela ouviu na visão, que foi tudo sua culpa, pode ter um fundo de verdade. Tá, e falando do Tyler, esse cara ainda tá no jogo. Lembra quando a Wandinha foi visitar ele falou algo do tipo, manda um oi pra Enid, mas de um jeito muito mais ameaçador. Parece que ele não esqueceu da surra que ele levou lá no final da primeira temporada, nem do fato de ter sido trancado lá em Willow Hill. E agora ele tá solto e pode estar tramando a vingança. A culpa da Wandinha por tudo que rolou pode ter um nome e sobrenome, Tyler Galpin. Ele talvez não seja mais um peão, e sim um novo monstro no tabuleiro. Tá, mas será que toda essa culpa vai cair na Wandinha? Se for parar pra pensar, a sequência de desgraças começou com uma curiosidade ou obsessão da Wandinha. Se ela não tivesse ido atrás desse projeto Lois, talvez nada disso teria acontecido, né? O Tyler ainda estaria preso, a Enid não estaria em perigo, e aqueles excluídos ainda estariam presos, mas vivos. O incêndio causado pelo tio Chico foi o gatilho final. Desligou toda a segurança em Willow Hill e libertou os monstros como a Thorn Hill. A partir daí foi só ladeira abaixo, né? A Wandinha foi como uma parte do dominó que derrubou todas as outras. E isso pesa muito nas costas dela. Agora bora falar de uma figura sinistra, mas intrigante, o Slurp, que é aquele zumbi maluco, né? Ele começou como uma lenda, um aluno da Nevermore com um coração fraco, que criou um coração mecânico para sobreviver. Mas a ambição dele cresceu tanto que acabou virando a própria ruína. Ele morreu e foi enterrado em uma árvore. Só que aí do nada o Pugsley, vulgo feioso, ouve a história e resolve visitar o túmulo. E bom, sem querer ele ressuscita o Slurp. E quando esse cara volta, ele tá meio zumbi, sem cérebro, só o bagaço. Mas aí vem um detalhe mais bizarro. Quanto mais ele come o cérebro das outras pessoas, mais forte e mais humano ele vai ficando. Então será que o Slurp tá evoluindo e virando uma ameaça real? Durante o episódio final da parte 1, o Slurp mata a Dra. Fernborn e o Augustus Stormreach. E na hora da morte do Augustus, ele solta sua primeira fala na série. Olá, velho amigo, e é
teoria é que ele reconheceu o cara porque ele foi o professor em Nevermore. E pelo que a gente viu no trailer dos próximos episódios, o Slurper vai aparecer cada vez mais humano, o que significa uma coisa só, né? Ele vai continuar matando. Então será que ele tá virando uma ameaça real? Talvez até mais perigosa que o próprio Tyler? Mas cara, ainda tem muita coisa acontecendo nessa metade da temporada. E agora a gente precisa falar de um personagem que no começo parecia só um figurante com cara de galã, mas que tá cheirando um grande problema, né? Eu tô falando do Barry Dort. Tá, mas o que será que ele tá escondendo? Lá no início ele parecia ser só mais um carinha rico com boas intenções. Sabe aquele cara cheio de sorrisos e promessas de ajudar a escola Nevermore com dinheiro e influência? Então cara, só que aí que tá, né? As coisas começaram a feder quando ele tentou convencer a Bianca a usar os poderes dela de sereia em cima da Mortícia Addams. Sim cara, a própria mãe da Wandinha. Isso porque ele queria conseguir uma doação gorda, né? Então já acendeu o alerta aí. Por que o cara tá tentando manipular a maior doadora da escola usando truques mentais? Isso porque ele não é flor que se cheire, né? E o que confirma isso é aquela ligação suspeita que ele faz no final do episódio. Ele manda um tá tudo saindo como planejado. Isso soa muito como um vilão de filme, né? Ou seja, será que esse dinheiro ele tá prometendo pra poder preservar a Nevermore? Pode muito bem estar indo pro bolso dele, né? Ou pra algum plano sombrio que ainda não foi revelado. O que parece que o Barry tá usando essa fachada de generoso pra poder se infiltrar em Nevermore. E aí ele pode manipular a galera e talvez até assumir algum tipo de controle. E com a Bianca e o Ajax descobrindo o lado B dele, é bem possível que eles virem alvos diretos do cara na segunda parte da temporada. E vale lembrar também, né, que a mãe da Mortícia é a ex-aluna mais rica da escola. Então se ele conseguir colocar a mão nesse dinheiro, ninguém vai perceber o rombo, né? Até ser tarde demais. E isso tem cara de esquema. E pelo visto a bomba vai explodir logo. Beleza, agora a gente vai pra análise. Porque tem muita coisa que aconteceu nesses 4 episódios, né? No geral a temporada tá boa sim, mas tem seus altos e baixos. O melhor episódio, na minha opinião, foi o último episódio. Esse episódio teve mais ação, mais revelações e deixou todo mundo em choque com o que pode acontecer na segunda metade. Eles conseguiram fechar alguns arcos, mas ao mesmo tempo deixaram ganchos bem estratégicos. Tipo a Wandinha sendo atacada, o Tyler escapando e os excluídos sendo libertados. Tá tudo fora do controle e isso é ótimo pra prender a atenção da galera pro que vem depois. E o episódio mais fraco, na minha opinião, foi o 3. Porque teve toda aquela parte do acampamento que parecia não levar a lugar nenhum. Tá, beleza, a Wandinha descobriu algumas coisas. E algumas eram bem importantes por mistério, né? Mas de resto parecia só encheção de linguiça, né? Foi o famoso episódio tampa-buraco, que só serve pra dar uma respirada entre os momentos mais tensos. O que eu gostei é que o Feioso brilhou bem mais nessa temporada. E ele teve muito mais destaque, né? Porque na primeira temporada ele era bem mais figurante. Mas agora ele teve bem mais tempo de tela. E trouxe aquele humor meio sombrio que a gente ama. Ele virou um tipo de alívio cômico nessa temporada. Mas sem perder o tom gótico que combina com a família Addams. E o melhor, ele ganhou os poderes do tio Chico. Sim, aquele choque elétrico clássico. E isso deu uma camada extra pra ele. E quem sabe não pinta até uma parceria mais ativa entre os dois na parte final. E a amizade entre a Wandinha e a Enid tá bem mais forte e mais sofrida, né? Essa relação é o coração da temporada. Desde que a Wandinha teve a visão da Enid morrendo, ela entrou numa espiral de preocupação e afastamento. E isso machucou a Enid, né? Que achou que a amiga tava simplesmente se distanciando. Mas o que a gente sabe é que a Wandinha tá fazendo isso pra proteger ela. O problema é que a falta de comunicação entre as duas pode acabar custando caro. A amizade tá forte, mas a tensão tá crescendo. E com a visão da morte da Enid pairando no ar, o drama só tende a aumentar. O Tyler como Hyde continua sendo a maior ameaça. Cara, o Tyler não tá de brincadeira, né? Porque desde a primeira temporada ele mostrou que como Hyde ele é uma máquina de destruição. E agora sem nenhum mestre controlando ele virou uma bomba relógio sem freios. E quando ele mata a Thornhill, aquilo é só um divisor de águas. Ela mesma fala que os Hydes nunca matam seus mestres. E isso é tipo uma regra sagrada. Mas o Tyler não tá nem aí pra essas regras, né? Ele simplesmente faz o que quer e isso mostra que a mente dele já era. Ele tá quebrado, descontrolado e pronto pra explodir. Então pode esperar que na parte 2 o Tyler vai fazer ainda mais estrago. Ele tá com sede de vingança e o principal alvo é a Wandinha. Tá, mas e os poderes da Wandinha? Cadê, hein? Outro ponto que gerou discussão foi o estado dos poderes da Wandinha. Ela perdeu as habilidades temporariamente depois de forçar demais as suas visões e usar demais seus dons sobrenaturais. Teve até essa cena que ela é jogada pela janela numa tentativa desesperada. Será que ela vai ficar em coma por muito tempo? Porque segundo o teaser ela vai acordar, mas quando que isso vai ser, né? Eu acho que isso vai acontecer no final do episódio 5 ou no início do 6. E isso é aquele clássico dilema do herói. Usar demais o poder cobra um preço. E o preço foi alto, né? Agora a gente já tá na expectativa de quando e como ela vai recuperar esses poderes. Porque essa luta contra o Tyler, a Judy e até o Slurp não vão ser vencidos só com inteligência, né? Vai precisar de poder sobrenatural na jogada também. E o Slurp, ele tá virando um vilão de verdade. Voltando ao nosso zumbi tecnológico favorito, o Slurp não é mais só um experimento bizarro. Ele tá virando um vilão real. Ele tá cada vez mais forte, cada vez mais humano e com um apetite de carne humana que parece não ter fim. A tendência é que ele continue crescendo como ameaça. Se ele já tá matando figuras importantes como a Fair Bunny ou Augusto, imagina o que ele pode fazer depois de algumas refeições. Ele pode virar um antagonista de nível final, tipo um chefão de fase mesmo. Mas cara, tem muitas pontas soltas pra parte 2 resolver, né? Beleza, a gente já viu que essa metade da temporada entregou muita coisa, mas também abriu portas que precisam de fechamento urgente. Tipo, o que exatamente a Judy vai fazer agora que o seu plano foi exposto? Será que o Tyler vai se aliar ao Slurp ou vai agir por conta própria? E a Bianca e o Ajax vão conseguir desmascarar o Bell antes que ele faça algo grave? E a Wandinha, será que ele
vai recuperar os seus poderes a tempo de impedir a morte da Enid? E a própria Enid, será que ela vai sobreviver? Então, cara, são muitas perguntas e só essa parte final vai dar as respostas. Mas, pô, será que valeu a pena esperar tanto tempo por essa temporada? Eu sei, é complicado, esses 4 episódios foram muito bons, sim, mas 3 anos de espera por uma metade de temporada é bem frustrante, né? E ainda por cima, agora temos que esperar mais um mês pelos episódios finais. Mas apesar dessa espera absurda, o conteúdo entregue foi de qualidade. A série continuou com uma direção artística incrível, atuações sólidas e aquele clima sombrio e sarcástico que só a Wandinha consegue, né? A Jenna Ortega continua mandando muito bem no papel, trazendo aquela frieza intensa, misturada com momentos de vulnerabilidade que são raros, mas impactantes. Ver ela lutando, enfraquecendo e mesmo assim insistindo em proteger a Enid. Cara, isso foi poderoso, né? Tá, mas e agora? O que vem por aí? Agora esperar a parte 2 chegar. Mas com tudo que ficou pendente, pode apostar que vai ser uma verdadeira montanha russa. Vai ter reviravolta, vai ter traição, vai ter muito mais morte. E provavelmente vai ter o clímax mais sombrio da série até agora. Então já sabe, fica de olho no canal, porque assim que sair a parte 2, a gente volta aqui pra destrinchar tudo de novo. Tá, mas e o que você achou da parte 1 da segunda temporada de Wandinha? Comenta aí suas teorias e o que você acha que vai acontecer com a Enid, com o Tyler e quem você acha que vai sobreviver no final. Deixa o like, se inscreve no canal e fui!